Vamos lá, mais uma prova agora, prova de número 38, aí, hein? Cuidado, técnico em radiologia, Prefeitura de São José do Rio Preto, olha só. Estamos chegando na etapa final, né? Vamos pegar essas 10 questões logo, dar uma devorada nelas aí, claro. Nessa reta final, um ritmo mais frenético de resolução de questões. E uma observação sempre presente, né? Gênero textual, charge, tira, poema, viu a diversificada? Sentido, semântica, valor, a gente vai fazer isso logo na nossa última aula de avaliação, né? Mas vamos dar uma olhada aí. Veja lá, primeira questão. Bom, William e Kate Middleton, para responder as questões, tá aí, né? Tá colocando aí, leia a charge e tal, prova de língua portuguesa, você tá vendo aí. Ok, vamos lá. Casamento reieira. Bom, isso é uma fuleiragem. Ela devia ter dito isso, né? Fuleiragem, não fuleiragem. Tá tão certinho aqui, né? Isso é uma fuleiragem. Nem televisão nós temos para assistir o casamento real. Erra aqui, mas acerta aqui. Não, bicho, tem que fazer tudo fuleiragem, né? Ficaria melhor. Caia na real, mulher. Tá aqui, ó. Então, cabra, beleza. Vamos às perguntas. Analisando a palavra real na charge, é correto afirmar que... E aí? Casamento real. Cair na real. Gente, casamento real, casamento da realeza. Aqui eu tenho um adjetivo porque acompanha o substantivo casamento, não é isso? Acompanha o substantivo. Aqui eu tenho um adjetivo qualificativo. Caia na real. Em mais a, na. Aqui você tem uma forma contraída de preposição, mais artigo, não é isso? Real agora passa a ser substantivo. Na realidade. Percebeu? E aí? Ele está falando aí, ó. Na questão 1. Vamos lá. Agora a gente já pode ir para o slide. Analisando a palavra real, é correto afirmar que... E aí, o que você acha? Resposta certa, letra? Muito bem. Remete ao sentido de realeza na primeira ocorrência e de realidade na segunda. É empregada ambiguamente nas duas. Não, ambiguidade é que pode ter duplo sentido. Não é o caso. Os sentidos são bem determinados, bem definidos. Denota sentido de mundo real nas duas ocorrências. Não, só na segunda. Expressa sentido de realidade na primeira. Não, na segunda. Indica sentido de nobreza na segunda ocorrência. Não, a primeira. Ok. Com sua frase, o marido sugere à mulher que eles... O quê? Tem dado pouca importância à nobreza? Não, ela não tem. Ela está aborrecida por não ter acesso a isso. Já deveriam ter adquirido um aparelho de televisão. A opinião dela, não é a sugestão do marido. E aí, gente, questão 2. Fácil, né? Letra E, né? Tem coisas mais emergenciais com o que se preocupar. Ele com o pires na mão, por exemplo. Aí com problema de alimentação e tudo mais. Cai na real. Devem ser mais curiosos com a vida alheia. Não. Precisa viver rotineiramente os sonhos e ilusões. Não, é viver de realidade, né? Essa é a sugestão dele. Cair na real, viver a realidade. E não viver de sonhos e fantasias. O casamento de conto de fadas, essa coisa toda que eles falaram aí. Beleza? Tranquilos? Questão 2, portanto, resposta certa, letra E. Ok, vamos lá. Seguindo aí. Para resolver as questões números 3 a 6, leia o texto de Rui Castro, tá? Vamos lá para o texto dele, saber quais foram os comentários aí. Lábios trêmulos. Olha só. Não me dispus a madrugar para assistir o casamento de William e Kate ontem à noite, tal, mas pelo resto do dia, às vezes me dei uma espiada nas imagens, fiquei de olho na multidão. Não vi um único inglês, olha só, né? Stiff up lábios trêmulos. O que quer dizer uma característica deles, né? Disse é uma característica deles. O lábio superior firme, rígido, inflexível, é com os próprios ingleses descreve o seu estoicismo. Olha só o sentido da palavra, né? Quando ele fala os estoicos espirituais, né? Aquela espiritualidade. Resignação diante do sofrimento, da adversidade, do infortúnio. Beleza? Vamos lá, aquele lado mais espiritual da coisa, né? Lá, superior ao seu exercício diante da adversidade, é tudo imperturbável no trato das emoções, boas ou ruins. Não fica bem para o inglês ser visto, por exemplo, rindo à toa. A etiqueta recomenda um discreto pigarro antes do riso. E este só é inevitável. Olha só. Está aqui, né? Não por acaso o meu inglês é tão refinado, em vez de espocar em gargalhadas, provoca apenas uma leve alteração, tremor quase imperceptível no lábio do sujeito. É, igualzinho a nós brasileiros, né, rapaz? Quando a gente quer rir, não, imagina, a gente só faz tremer o lábio. Sei não, viu? Beleza, tá aqui, ó. 20%, olha só, 20º caneco de cerveja morna, riem até de gol contra. Os ingleses são impossíveis, principalmente na rua e em turma. Isso aí é aquela turma, né?
Olha só, mexe com as moças que passam por eles, fazem xixi, engraçado. Só quer ser o santo, tá vendo aí? Beleza. No passado, os ingleses tiveram muitas oportunidades, guerras, peste, fome, para exercitar isso aqui. Agora não. Isso aqui, né? Entendeu? Claro, deve ser aí a carreira que eu dei. Step up, lap. Ok, bicho, ok. Step up, living. Tem nada a ver. Bora. Pelos lábios tem. O ar de esperança em cada rosto da TV e tal país, menos de 100 anos, passou o protagonista do mundo, a figurante de luxo. Claro, né? E aí? Vamos lá. Nesse texto aí, gente, olha só, é um texto que fala, lógico, sobre essa questão do casamento real, mas com um toque muito pontual aí em relação àquela questão de opinião, né? Mas vamos lá. É correto afirmar que no texto predomina a função emotiva da linguagem, já que o autor se põe a tratar do comportamento do povo, valente dos seus sentimentos, em relação às situações vividas em botecos da Inglaterra. Não, ele não faz isso. A função emotiva ou expressiva, claro, é uma certa função que dá expressividade de opinião, sobretudo do ponto de vista, mas o texto, de alguma forma, primeira pessoa, opinião, emoção. Não é o caso aqui, que ele não está vendo a relação de situações vividas em botecos, simplesmente, né? Esse não é o predomínio da função. Letra B. Função apelativa da linguagem, por meio da qual o autor interpela o leitor do jornal, o intuito de convencê-lo. Não quer convencer ninguém a nada. Falso. Não há nesse tipo de função. Fática da linguagem, pois o autor não tem uma argumentação consistente sobre o assunto, razão pela qual rodeio. Não, a função fática é aquela que se prende à comunicação, né, gente? A comunicação, a função básica da comunicação da linguagem aqui. Beleza. Ok, seguindo aí. Referencial, claro, logicamente. Por quê? Função informativa, gente. O autor faz uma análise de uma ideia corrente sobre a atitude de contenção dos sentimentos dos ingleses. Ele analisa isso, né? Claro, veja só o texto. Ó. Você não tem primeira pessoa, opinião e emoção o tempo todo. Os ingleses são impossíveis, o texto está em terceira pessoa. Marcelo, mas não tem uma certa opinião em alguns momentos? Ele não mostra que isso aqui pelo menos era assim? Gente, ele está falando das épocas áureas dos ingleses, pelo menos em relação a isso, mas ele não pontua claramente que isso tem que ser um hábito. Veja que ele fala a questão aí do caneco dos ingleses e tal, no ano passado, como eles fizeram. Esse era um comportamento normal, mas está dando uma informação. Tá? Pode ter até um certo caráter opinativo, mas o objetivo dele aí não é opinar. O objetivo maior não. Tá? Resposta certa, D de dado. Metalinguística da linguagem? Não. Na metalinguagem, o código explica o código. Palavras mais simples explicam palavras mais difíceis. E não é o caso aí. Certo? O autor, mais do que narrar, analisar determinado assunto, põe-se a questionar a própria linguagem comportamental. Nada disso. Próxima questão. Em suas considerações, o autor deixa claro que... E aí, gente? Situações cotidianas negam a existência do estoicismo? Sim. Ou seja, por mais que eles se mostrem estoicos, desprendidos, espiritualizados, etc., muitas atitudes em bares e tal, o xixi, as cantadas, contradizem até certo ponto essa questão do estoicismo que supostamente existe lá. Cada vez sublimam? Não. Propiciam que se efetive? Não. Isso aqui é o que eles não deixam fazer, por exemplo. Os ingleses se bebem muito, não alteram o comportamento. Alteram e muito. Fazem xixi, se alegam com bobagem e tudo mais. O presente e o passado justificam isso aqui? Não. Somente o passado. Não é? Não o presente. Beleza. Resposta certa da questão 4. Letra A. Bora lá. Questão 5. De acordo com o texto do papel da Inglaterra no cenário internacional, o que você acha? Era muito bom, agora não, né? Modificou-se tendo o país agora uma posição desprezível. Desprezível não, secundária, coadjuvante. Mantém-se inalterado? Não, já foi uma potência, hoje em dia não mais, somente figurante. Modificou-se, mas ainda está em uma posição privilegiada? Sim, claro, né? Está figurando, mas ainda está lá, bem na foto, como diz a história. Marcelo, mas ele não diz que está figurando? Gente, posição desprezível não dá, né? Cuidado aí, tá? Ainda figura de maneira poética e tal, essa coisa toda. Tem a sua importância, né? Mantém-se inalterado, ainda hoje a nação sem prestígio. Sem prestígio, não. Inalterado, nada disso. Modificou a nação inferior, passou a centrado. Não. Sempre foi superior, até demais. Hoje está secundando esse papel com outras grandes potências no mundo. Beleza? Questão 5, letra C. Questão 6, bora lá. O lábio inferior dos ingleses e o superior comportam-se de forma diferente,
frente a uma situação de humor, seguramente, né? Ele até riu em relação a isso, né? Um firme e o outro trêmulo, e por aí vai, né? Ele diz essa maluquice aqui, ora veja. Levando-se em consideração os aspectos de concordância e de regência. Opa! O lábio inferior e o superior comportam-se. Sim, os dois comportam-se de forma diferente frente a uma situação de humor. Sim, verdadeiro também, quanto à concordância e à regência. Há quem discorde com a ideia, não, discordar de, discordar com, não, discordar de. Discorde da ideia de que os ingleses mantêm-se inalterados em uma situação de humor. Beleza? Dupla correção aqui. 3. No passado houveram, não, houve, singular, houve muitas oportunidades para os ingleses exercitarem, certo? Houve. Resposta certa, letra A, somente a A correta, certo? Há quem discorde da ideia de que, essa é a correção, houve segunda correção, letra A. Beleza, questão 7, olha aí, mais um texto aí, né? Oh, look at the texts. Beleza, a little buff. Vamos lá. Ok, girl. Esse negócio pega. Vamos lá. Ok, já fizemos aqui, beleza? Mais um texto, ó. Leia os textos para responder as questões de número 7 a 9. A primeira questão, né, do Michael, a princesa Kate e tudo mais, a espera, né, do velho casamento, a noiva que aguarda. Ainda sobre a história do casamento, foi o tema dessa prova, impressionante. No outro, fiquei impressionado com o interesse da Miri pelo casamento real, assim não deixou de passar pela minha cabeça uma denominação para os integrantes unidos do Reino Unido. Tá, beleza. Nesses dois textos que falam, ambos, né, com visões diferentes sobre a mesma coisa, um da revista Isto É e o outro Folha de São Paulo, painel do leitor, veja a diferença. Isso aqui já é uma carta de leitor, hein? Vamos ver aí. A leitura do texto permite afirmar que eles, vamos lá, analisam ambos no gênero carta. A necessidade de se dar a devida importância ao casamento, não, gente. No segundo, sim, do gênero carta, ele até mostra, né, que de alguma forma ficou surpreso com isso aí, falso. Põe em xeque a legitimidade do casamento real, razão pela qual pode-se dizer que ambos pertencem ao mesmo gênero discursivo. Não, gêneros distintos. Pode observar que nesse contexto aqui, ó, texto 1, a futura princesa aparenta ser isso e tal, filho de comerciante, mas só botou fé no romance da filha com o príncipe após o noivado se tornar público em novembro. Kate garante os amigos, nunca deslumbrou com dia de situação, namorado sério, a descrição da moça ficou evidente quando o casal se separou em 2007. Ela não deu uma entrevista sequer sobre rompimento, encheu de orgulho e segurança, beleza, tranquilo, tá aqui. Olha a diferença, tá vendo aí? Nada de gênero carta e tudo mais, né? Beleza, vamos lá, C. Contestam que haja importância no casamento real? Não. O primeiro, não, né? O segundo, muito menos. O primeiro, por uma questão de descrição da moça, de Kate, não do texto. O segundo, por meio de uma narração. Aí ele fala, conta no gênero carta, né? Seção do leitor, né, gente? Falso. Tem objetivos diferentes quanto à apresentação das informações, uma vez que pertence a diferentes gêneros discursivos. Gente, carta. Num caso, carta argumentativa, no outro, carta da edição, do leitor e por aí vai, né? Certo? Gêneros discursivos, não. Gênero, nesse caso aí, argumentativo, claro. Aí o cara vai argumentativo, expositivo, lá, tá vendo aqui? Mas há quem diga que o príncipe sofreu o objetivo aqui, escrever, pelo menos aqui, sobre o casamento a respeito disso, né? No primeiro momento, claro, num texto um pouco mais solto, e aqui um texto mais focado na questão, assim não deixou de passar pela minha cabeça uma denominação para os integrantes. Mesma coisa, texto em primeira pessoa, né? Claramente aí. Beleza? Letra D de dado, resposta certa. Apresentam de forma isenta o casal entre o príncipe William e Kate, sendo o primeiro um gênero misto entre o texto opinativo e a carta. Não, nos dois casos, um contexto opinativo aí, né? Vamos lá. 8. A descrição da moça ficou evidente quando o casal se separou em 2007. Há um período composto por... A descrição da moça ficou, aqui, um verbo, uma oração. Quando o casal se separou, 2 verbos, 2 orações. E aí, período simples ou composto? Composto por subordinação, quando indica tempo. Percebeu? Ok. Relação temporal, claro. Oração subordinada adverbial temporal.
A primeira é a oração principal em relação à segunda, não é isso? Beleza? Fácil. Conjunção subordinativa, oração subordinada. Não pode ser coordenada, não é? Questão 9. Considerando-se o contexto da frase do texto 2, assim não deixou de passar pela minha cabeça. É flagrante a ironia. Olha só. É flagrante a ironia, questionando o quê? E aí, gente, o que você acha? A falta de interesse da mídia pelo evento. Não, a mídia se interessou até demais. O caráter religioso do evento. Lógico. Até porque aquela velha história, unidos do reino. Só se for, né? A união mesmo nesse contexto. A ironia foi essa, né? Se o reino é unido, né? Unidos do reino, ele tirou onda, né? Unidos do reino unido. Foi uma repetição brincalhona aí. Até pelo caráter religioso. O casamento, propriamente dito, né? E aí, foi casamento mesmo ou são unidos do reino unido? O excesso de formalidade do evento? Não. A presença de uma escola de samba? Eis Maria. A contradição dos comentários? Não houve contradição, houve intercomplementariedade, né? Cada um abordando da sua maneira esse evento aí. Vamos lá, última questão. A alternativa correta conta a pontuação e a acentuação. Há evidências... Opa, cadê o acento? Percebeu? Falso. Evidência? Falso. Já está errado aqui. Beleza. Há evidências, ok. Bom, vamos lá. Há evidências de que a futura princesa, vírgula, assim como o pai aparenta ser uma pessoa... Opa! Pessoal, aqui é um complemento, né? A futura princesa, vírgula, assim como o pai, letra E, resposta certa. Percebeu não? Uma forma comparativa. Aparenta ser... Pode ver que continua aqui, ó. A futura princesa aparenta ser uma mulher, percebeu? Na prática... Michael só acreditou no romance da filha com o príncipe após a publicidade do noivado. Beleza, esse é o ponto. Ok? Fim de prova. Correu um pouquinho, mas deu para fazer, né? Vamos lá. Lembre-se. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há Deus, nada falta. Legal, né? Pois é, bicho. Bom, os ateus... que nos dê licença aí, né? Pelo menos nesse contexto da divindade aí, as pessoas que de alguma forma têm esse tipo de crença, né? No Criador, numa força maior, seguramente aí, tem o seu motivo a mais de resignação ou de alegria, de felicidade, né? No contexto dos ateus aí, nosso respeito, claro, mas pelo menos o contentamento com o caráter ou o sentimento humanitário, de fraternidade, de ética e outros valores que também são muito importantes. Mas ó, fé, amor, paz, Deus... Tá faltando alguma coisa aí, bicho? Pois é, né? Fique de olho, hein? Quem tem Deus, tem tudo. E detalhe, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não adianta, gente. Estudar, se matar de estudar, tá lá aquela coisa, e não ter tempo para ler uma coisa legal, para fazer as suas orações, suas preces, para ajudar alguém de alguma forma, para ser caridoso com alguém, solidário, fraterno, o que for, né? Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E detalhe, fé, amor, paz, Deus é tudo. Até a próxima.